Glow Up. O que é isso? Como surgiu? Seria isso mais um hype ou um movimento? E como que nós, meninas cristãs, devemos ter uma visão sobre? Oi, eu sou a Isa, bem-vindas ao primeiro Isa Talk desse canal. E se você acompanhar, vem comigo. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Isa e eu sou uma menina cristã de 17 anos que gosta muito de falar de Jesus, de rotina, de produtividade e sobre estudar fora. E se você quer acompanhar tudo sobre isso, já se inscreve aqui no canal e dá seu like também. Hoje eu vim fazer o primeiro vídeo do quadro que eu estou muito ansiosa para fazer, que chama Isa Talk. Isa Talk é um quadro que surgiu lá no Daily, no meu Instagram, que é quando eu posto minha caixinha de perguntas toda semana. Mas eu quis trazer ele aqui pro YouTube de uma forma diferente, que seria eu falando sobre algum tópico que já me perguntaram sobre. E hoje eu vou falar sobre Glow Up, que é um tópico que eu já ouvi falar muito sobre, tanto pessoalmente quanto online mesmo, perguntando sobre o que eu acho sobre o tema. E eu recebo muitas perguntas porque você me vê agora toda clean girl e loira, mas eu já fui muito diferente disso. Tipo, eu já fui assim. E eu mudei bastante nos últimos 2 anos, então por isso que bastante gente me pergunta. O que talvez seja um pouquinho ofensivo com minha pessoa de 14 anos, mas tudo bem. Muita gente pergunta sobre como você teve seu glow up, etc. E eu sempre fui muito envolvida na área de mídias sociais, principalmente com Instagrams, com Instagram de produtividade, com Instagrams mostrando sua rotina. Então esse tema sempre esteve em alta pra mim. Então eu vim falar um pouco sobre isso. Então lá vamos nós pro vídeo. Então já pra começar o vídeo, o que é Glow Up, como ele surgiu e como que ele ficou tão popular? Bom, Glow Up é uma gíria dos Estados Unidos usada para falar sobre evolução. Ter seu Glow Up é ter a sua evolução e ela ficou muito famosa no TikTok nos últimos 2 anos. O Glow Up ficou muito famoso também depois de vários trends mostrando que pessoas tiveram seu Glow Up, colocando sua versão de 1 ano atrás, 2 anos atrás, sua versão agora, e falando que elas cresceram muito em todas as áreas da vida dela. Então é isso que é ter um Glow Up. É uma ideia que ficou famosa já há muito tempo e também que tem sido apoiada por várias blogueiras de wellness, por várias blogueiras de lifestyle, mostrando o estilo de vida delas para ter um Glow Up, dando dicas de como ter o seu Glow Up, ou seja, de como ter a sua tão querida evolução. Isso não é um tópico novo, tá? Eu já tive Instagram e eu acompanhava muito Instagram da época de 2016 até 2019. E o Glow Up é a ideia que tinha antes, mas é uma ideia com um nome novo e com algumas técnicas e estilo de foto novo. Mas Glow Up é uma ideia que está presente há muito tempo pela ideia de crescer, pela ideia de evoluir, pela ideia de ser uma pessoa melhor, de ser a melhor versão de você mesma. Todo mundo já ouviu essa frase, vindo de coaches, vindo de blogueiras e etc. E na época do Instagram a gente tinha muito isso, muitas pessoas falavam isso e mostravam como que era ser a melhor versão de você todos os dias. E claro que isso não é uma ideia errada, mas é uma ideia que traz muitas controvérsias e muitas discussões por trás dela, e é isso que a gente vai falar sobre hoje. Você já parou pra pensar se você já teve um glow up? A realidade é que todo mundo já teve um glow up. Se você passou pela adolescência, no mínimo, você já teve um glow up. Mas você ir de criança até pré-adolescente é um glow up. Você ir de pré-adolescente a adolescente é um glow up. De adolescente a jovem, de jovem a adulto, e etc, etc, etc. Ou seja, todo mundo já teve um glow up, porque todo mundo já teve uma evolução. E a verdade é que a gente tá em uma constante evolução, porque a gente tá sempre achando algo em nós pra melhorar e sempre querendo ser cada vez melhor. Sempre a gente olha pra trás e pensa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. E estar nesse processo de amadurecer é estar no processo de constante glow up. Então a gente já tem essa ideia, e a gente se pergunta agora nesse momento se glow up é um movimento ou é só um hype do TikTok. Bom, a gente tá tendo que perguntar isso pra várias coisas ultimamente, né? Eu particularmente vejo glow up como um movimento. Porque, primeiro, que toda hora tem aquele aesthetic look. Você vê alguém postando uma foto, você já fala, ah, essa pessoa gosta de falar de lifestyle. Essa foto estaria no Pinterest, na minha pasta, no Vision Board, falando sobre glow up. Ou seja, todo mundo já tem essa visão, é uma ideia que já está enraizada muito. E eu vejo glow up também como movimento por causa da nossa sociedade atual. A gente vê várias pessoas falando sobre várias coisas no sentido natural. Você crescer individualmente, você crescer como quem você é, você crescer na área fitness, você crescer no sentido de você evoluir no jeito que você comer melhor, você se exercitar melhor, você estudar melhor, você trabalhar melhor, você dormir melhor. Toda hora tá tendo essa coisa de viver melhor. Viver melhor é querer ter um glow up totalmente, porque você quer
passar da sua pessoa que vivia não tão bem para a pessoa que vive melhor na sua concepção. E a toda hora a sociedade está nos puxando a isso. Ou seja, vários produtos são vendidos como você vai ter um glow up se você usar esse produto porque seu cabelo vai melhorar, você vai ficar mais bonita, e isso vai trazer uma evolução para você na parte estética. Isso também pode ser vendido como você vai ter um glow up se você ler esse livro, porque vai fazer você mudar de pensamento, e mudar de pensamento é você crescer como pessoa, e crescer como pessoa vai trazer seu tão querido glow up, e você vai chegar na versão que você quer de você mesmo. Ou seja, o glow up está sendo muito usado no marketing de várias marcas, especialmente de marcas pequenas, porque elas sabem, o público-alvo que elas têm é o público-alvo daquelas meninas que querem ter o seu glow up, que são geralmente meninas de 15 a 19 anos. Mas, seria glow up uma coisa ruim ou uma coisa boa? Eu acho que os dois. Eu acho que está muito equilibrado e que tem muitos prós e muitos contras que podem falar um pouco sobre isso e sobre esse movimento. Para começar sobre os prós, eu queria falar que é muito incrível que várias pessoas estão começando a cuidar de si mesmas, especialmente meninas mais novas, percebendo que o quão é importante elas cuidarem de si mesmas, elas cuidarem do seu exterior e também do seu interior. Eu acho que o glow up é muito mais sobre crescer num sentido de bem-estar do que crescer somente de ficar mais bonita e de atrair mais pessoas e de ter mais seguidores, e é isso. Eu acho que o glow up tem muito aquela vibe de crescer sendo si mesma. E eu acho isso uma coisa incrível. Também tem a parte que você se conecta com mais pessoas que você gosta e que você sabe que tem os mesmos objetivos que você. Por exemplo, as contas dele. Eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho dele. Mas o dele é basicamente usado pra você mostrar sua rotina pra outras meninas, e ele é muito fechado pras meninas. E você mostra, e você compartilha, e você se motiva através dos seus stories, motivando outra pessoa e a pessoa te motivando. E vocês compartilham dicas que vocês usam pra ter esse glow up, pra ter esse crescimento e pra viver essa vida que se baseia como uma vida melhor. Esse tipo de conteúdo tem mudado a vida de muitas meninas e mudado a visão delas sobre muita coisa. E ao mesmo tempo que isso é muito positivo, porque faz elas cuidarem de si mesmas, isso é muito negativo, porque faz elas cuidarem de si mesmas demais. E agora eu vou falar um pouco sobre os contras. E o primeiro é vaidade. O quanto isso pode crescer e você pensar, quero ser tal pessoa, quero ter tal coisa, quero ser isso, quero ser aquilo, não quero ser quem eu sou. Isso vai trazer você uma vaidade de você querer se cuidar cada vez mais, mas também isso vai abaixar sua autoestima, e não uma coisa que deveria aumentar a autoestima, vai acabar baixando, porque você vai pensar, eu não sirvo do jeito que eu sou, eu não deveria viver do jeito que eu sou, eu preciso ser tal pessoa, e isso traz muita comparação, ansiedade sobre o seu futuro, e isso não é uma coisa boa de forma alguma. Uma outra coisa que a gente pode ver é como individualismo aumenta, porque você só pensa você, mas você nunca pensa o próximo, o próximo, o próximo. Então a sua cabeça sempre tá eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e às vezes você acaba esquecendo um pouco de olhar para a próxima pessoa do seu lado, quanto ela precisa de você. Porque você só pensa, eu vou me priorizar, mas aí você acaba se priorizando um pouco demais. Também tem a questão de ser uma construção simplesmente supérflua. Ou seja, você está construindo uma vida superficial, uma motivação superficial. Porque você está construindo aquilo, mas você não está construindo aquilo que você realmente precisa construir, que é a disciplina. Ou seja, você treina a sua motivação, e se você está motivada, você faz aquilo, e você faz 1000 coisas num dia, mas aí no outro dia você não faz nada, porque você não construiu a sua disciplina, você construiu a sua motivação. Você simplesmente estava motivada. E o que te mantém com seus hábitos, e o que te mantém nos trilhos, geralmente é a sua disciplina, não é a sua motivação, porque você não pode depender da sua motivação para fazer as coisas que você precisa fazer. Mas isso é que acaba acontecendo quando você entra muito nesse sentido de glow up e sempre tá levando pela motivação e pelo que os outros falam e não pelo que você pensa. E claro, também tem a questão de querer fazer tudo muito rápido, querer crescer muito rápido na internet, querer gravar 500 vídeos em um dia e não gravar nenhum no outro porque você não tá motivada, e querer construir uma imagem, e você acaba querendo construir essa imagem de pessoa que está na sua melhor versão, mas às vezes você não tá, e você acaba mantendo essa imagem por causa do que os outros vão pensar. Isso também pode acontecer quando você está no glow up, e obviamente não é o que o movimento preza, mas é o que acaba acontecendo, porque querendo ou não, ninguém tem controle de tudo, e muitas pessoas acabam não tendo equilíbrio na hora de querer medir isso e na hora de querer colocar isso em prática. Mas então, nos vem nosso principal questionamento. Como meninas cristãs, como que nós devemos ter a visão sobre o glow up? Ou melhor, como que a Bíblia nos fala para ver o glow up, e como que a Bíblia nos ensina a viver e a ter o nosso glow up? Bom, como menina cristã, eu entendo que é muito incrível ver um movimento que preza pelo bem-estar, ao invés que preza pelas festas, pelos namoros, pelas bebidas, pelas drogas, pelas coisas que você não devia estar fazendo, pelo desrespeito aos seus pais, ou qualquer coisa desse tipo. É muito incrível um movimento que preza pelo seu bem-estar e por procurar a sua melhor versão. E aí você para pra pensar, né? O que deve ter de errado com um movimento que só preza pelo seu bem-estar e por achar o melhor pra você mesmo? Bastante coisa pode estar errada.
E como cristãos, a gente sempre deve lembrar que buscar nossa melhor versão é muito bom. Buscar crescimento, crescer em Deus é incrível, mas a gente tem que lembrar que a nossa melhor versão não é a melhor versão para nós mesmos. A nossa melhor versão é a melhor versão que Cristo tem para nós. A nossa melhor versão é a melhor versão que Deus planejou que nós fôssemos de nós mesmos. É ser quem Deus nos criou para ser. Porque quando você é cristão, você confia nos planos de Deus. Então você confia que na hora certa Ele vai te mandar um glow up. E você confia que na hora certa Ele vai te fazer passar por processos que vai te tornar a versão de você que Ele te criou para ser. Mas às vezes esses processos não vão ser muito aesthetic. Não vão render muitas fotos bonitas. Não vão ser muito compartilháveis e vão ser até muito profundos e muito doídos. E não é assim que o mundo nos mostra. Ele nos mostra o processo do glow up como uma coisa muito incrível de viver, uma coisa linda e que todo mundo ama. Ele nos mostra como uma coisa super produtiva, uma coisa muito feliz, mas nem sempre é assim. O processo pode ser muito doloroso, pode ser um processo muito demorado e pode não vir na hora que você quiser, mas só vive o propósito que vive o processo. E é isso que nós, como cristãos, devemos pensar. A gente não deve pensar no que é melhor pra gente, mas a gente deve pensar o que Deus tem pra nós. E não procurar só o que é melhor por nós mesmas. E não é errado você se lembrar e você buscar a sua melhor versão. Mas tem que lembrar que a sua melhor versão é a sua melhor versão segundo a Bíblia. E não segundo o mundo, ou algum processo de glow up, ou algum vídeo do TikTok te falou. Você também deve ir atrás das coisas que você quer, porque as coisas não vão simplesmente cair do céu. Deus não vai mandar tudo que você está pedindo para Ele caindo do céu, mas Ele vai te colocar para ir atrás dessas coisas, de acordo com a palavra dEle, para viver o processo, porque assim você vai viver as coisas que Ele tem para você. O principal ponto não é te impedir de ter seu glow up, de ter seu crescimento, mas o principal ponto é te lembrar que a sua melhor versão não é a sua melhor versão para você. A sua melhor versão não deve ser a melhor versão que vai te fazer ganhar mais seguidores, ou então ser mais feliz da forma terrena. A melhor versão de você é a versão que mais vai glorificar a Deus. A sua versão que mais ama os outros, que mais serve aos outros, que mais segue a Bíblia, que mais se conecta com Deus, que mais ora, que mais entende os planos dele para você e sabe aguardar o tempo dele. E aí, quando a gente está nessa busca pelo nosso glow up, nós não podemos nos esquecer do nosso propósito, da nossa missão e para que fomos criadas e as palavras que Deus tem para nós na Bíblia. Porque Ele tem muitas palavras sobre nós aqui e Ele declara muitas coisas sobre a nossa vida. Em Eclesiastes 3 fala sobre como Deus tem um tempo para tudo. E em Jeremias 29:11 fala sobre como Ele cuida de tudo e o amanhã pertence exatamente a Ele. Ou seja, só Ele sabe o que é melhor para nós. Então nossa pergunta quando a gente está buscando nosso glow up deve ser: por que eu estou buscando isso? Isso vai glorificar a Deus? E como que isso vai me ajudar a ficar mais próxima do Senhor? É certo você buscar seu glow up e melhorar a sua rotina, e você deve melhorar a sua rotina, mas você sempre tem que incluir Senhor nela, e você sempre tem que colocar Ele na sua prioridade. Então quando você for fazer sua lista de coisas que você tem que fazer no seu dia, coloca seu devocional primeiro. Quando você for separar o tempo que você vai fazer cada coisa, coloca um tempo maior para as coisas de Deus, porque isso quer dizer que você está priorizando Ele e que você está buscando Ele em primeiro lugar. E claro, seu coração deve estar no lugar certo. E um livro que eu indico muito e eu recomendo demais, falando mais ou menos sobre isso, é o livro Mulher Real, da Junya Hayashi. Eu achei um livro incrível, ele fala muito sobre missão, e ele fala muito também sobre ser uma pessoa real, sobre não ser a versão que a gente vê na internet, de pessoas que conseguem fazer tudo, e pessoas que dão conta de tudo, mas ser a pessoa que dá conta do que o Senhor coloca nas suas mãos, e ser a pessoa que faz o que você puder para você ser sua melhor versão em Cristo, ser a sua melhor versão para Cristo, e para poder falar de Cristo também. E, por fim, eu tenho umas dicas muito baseadas em experiência própria para você e quer ter seu glow up, que você quer ter uma rotina melhor, que você quer cuidar mais de si, também cuidar mais do seu propósito com Deus e da sua vida com o Senhor. E essas dicas vão ficar no próximo vídeo. Eu sinto muito, você vai ter que esperar sair a parte 2 para poder assistir. E tem mais essas dicas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, não se esquece de se inscrever para já garantir que você vai estar aqui no próximo vídeo para poder assistir a continuação. Também me segue nas outras redes sociais, eu tenho aqui no link, aqui embaixo na minha descrição, o meu TikTok e o meu Instagram para você conferir. Eu também vou deixar o link desse livro aqui para você, caso você queira comprar. Eu recomendo muito mesmo. E não esqueça de deixar seu like e seu comentário falando o que você achou e o que você pensa sobre esse tema. Vamos conversar nos comentários, eu tenho muito a falar sobre isso ainda no próximo vídeo, então me aguarde e espere poder conferir. Enfim, é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!